28 de junho de 1703, nascia no Reino Unido John Wesley, aquele que seria conhecido como a tocha fumegante que foi tirada do fogo. John Wesley foi criado numa família profundamente anglicana, profundamente religiosa, e foi ensinado nos caminhos do Senhor desde muito cedo pela sua mãe. Aos 5 anos de idade, a casa que os Wesley moravam pegou fogo e toda a família rapidamente foi evacuando a casa, saindo dos lugares, e quando eles chegaram no quintal da casa, a casa já tinha sido tomada pelo fogo e a família percebeu que o pequeno John não estava junto com eles. Foi então que toda a família se ajoelhou no quintal da casa e começou a clamar a Deus para que de alguma forma Deus fizesse algo. Era impossível o acesso até onde John Wesley estava. E na medida que eles oravam, os vizinhos se juntaram, fizeram meio que uma torre humana para chegar até o segundo andar, que era o lugar onde estava John Wesley, e conseguiram resgatar John Wesley. E instantes depois que John Wesley foi tirado da casa em chamas, a casa desabou. E a partir daí John Wesley foi conhecido como aquele que era como uma tocha tirada do fogo, e de fato a vida dele e o seu ministério apontam para a realidade que Deus colocou esse homem em chamas na Inglaterra para que de alguma forma a glória de Deus fosse manifesta. Depois de certo tempo, John Wesley foi para a Universidade de Oxford, e lá na universidade, estudando para assumir funções pastorais como um ministro anglicano, ele se reuniu com alguns alunos daquela universidade, entre eles seu irmão Charles Wesley e um grande proeminente que se tornaria um grande proeminente pregador na Inglaterra, George Whitefield, e juntamente eles criaram aquilo que era conhecido como Clube Santo. Eles se reuniam diversas vezes por semana para orar, para ler as escrituras, visitavam ininterruptamente prisões e pregavam o evangelho às pessoas que estavam em condições de privação. Em 1735, John Wesley entra então numa embarcação para ir para os Estados Unidos da América, que naquela ocasião ainda era uma colônia inglesa, para pregar o evangelho. O que é interessante é que durante essa viagem ele encontra nessa embarcação com os irmãos moravianos, que eram irmãos protestantes da República Tcheca, e no meio da viagem o barco é acometido de tempestades e tal, e John Wesley se desespera diante daquela situação, achando que vai morrer. E algo mexe profundamente com ele, onde ele tem uma profunda experiência a respeito da sua falta de Deus, da sua pecaminosidade, que é quando ele percebe que os protestantes moravianos cantavam louvores a Deus enquanto a tempestade vinha sobre eles. John Wesley ficou profundamente mexido com essa situação e em 1738, num culto com os moravianos, numa reunião com esses moravianos, à medida que eles foram lendo o comentário de Martinho Lutero a respeito de Romanos, John Wesley tem uma profunda experiência com Deus, experimenta o novo nascimento, e ele mesmo em um relato diz que ali ele experimentou a certeza de que Deus havia chamado ele. Enquanto John Wesley estava ainda nos Estados Unidos, se levanta o grande pregador da Inglaterra chamado George Whitefield, e ele passa a pregar na Inglaterra para todo tipo de gente, em praça pública. Centenas e milhares de pessoas se reuniam em volta de George Whitefield para ouvir pregá-lo. Tem relatos de que ele pregava para até 30 mil pessoas nas planícies da Inglaterra, pregava o evangelho. E quando John Wesley volta, ele se reúne com Whitefield nessa missão de pregar o evangelho fora das paróquias. John Wesley até tentou em algum momento pregar dentro das paróquias anglicanas, porém rapidamente os ministros anglicanos quiseram que ele deixasse as paróquias por causa do teor da sua mensagem. Wesley combatia profundamente o mundanismo dos seus dias, a falta de entrega ao reino de Deus, a falta de profundidade e de cuidado com as coisas eternas. Então ele foi expulso das paróquias e soltou a sua célebre frase: "De que é que me importa? O mundo é minha paróquia." E a partir daí, então, John Wesley passou a pregar para milhares e centenas de pessoas nas ruas da Inglaterra. Estima-se que aproximadamente num período de um ano, John Wesley rodava cerca de 6.000 quilômetros a cavalo por toda a Europa, pregando o evangelho nas ruas, nas praças e diante das pessoas.
John Wesley, quando perguntado pelas pessoas o que ele fazia para que viessem tantas pessoas ouvi-lo nos seus sermões, ele diz: eu ponho-me em chamas e eles vêm para me ver queimar. Em 1791, então, morre John Wesley e com toda certeza foi a tocha tirada do fogo por Deus para incendiar a Inglaterra em seus dias.